papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa... Buona avete salvezza. Questa Sasha e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu... não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, 2 fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. Logos que você lembra errado. Você provavelmente lembra do logo da Volkswagen assim, um V misturado com um W. Mas não, tem um espaço entre as duas letras que separam elas. A maioria das pessoas acha que o logo da Ford tem uma linha saindo do F, mas na verdade ele sempre foi assim. Encontrar o óleo é uma tarefa bem difícil, mas você provavelmente nunca percebeu que ele tem uma bengala. O Pikachu, que a gente já viu milhões de vezes, não tem uma marca preta na cauda. E o homem do Monopoly sempre foi assim, certo? Errado, ele nunca teve um monóculo. E por fim, o logo do famoso chocolate Kit Kat nunca teve um hífen. O quê? Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher tava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ele esqueceu que tava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. Esqueceu que tava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Rostos famosos que você nunca viu antes. No filme de South Park, o Kenny finalmente tira o capuz, revelando seu rosto e voz verdadeiros. O rosto do Ghost de Call of Duty foi vazado durante uma campanha e causou muita polêmica, porque as pessoas acharam ele meio feio. A senhorita Bellon, de Menina Superpoderosa, sempre foi um grande mistério pra mim, mas o rosto dela foi revelado por alguns segundos em um episódio, ou pelo menos uma parte dele. O cara pelado de Friends é esse homem aqui. O nome dele é John Haugen. Então e Jerry, a gente ouviu muito a voz da mãe, mas nunca viu o rosto dela. E ele foi revelado em um episódio, é esse aqui. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco, mas originalmente ele era assim, bem menor, e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho, quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Coisas mais bizarras encontradas dentro de pessoas. Essa mulher tava com muita dor de cabeça e dizia que sentia algo mexendo dentro dela. Aí a sua filha resolveu jogar água oxigenada pra ver se algo acontecia. E foi aí que saiu uma aranha de dentro da senhora. Esse menino tava com muita vergonha de falar com o médico quando a sua mãe levou ele no hospital. E foi aí que eles descobriram o que tinha acontecido. O moleque engoliu um apito! Por fim, esse cara sentiu algo estranho no pescoço e achava que era só um pelo da sua barba. Só que na hora de tirar, era um pelo de 30 centímetros que não saía. Coisas que infelizmente não são comestíveis. Vidro quente derretido. Me lembra muito queijo derretido, mas não faz muito bem. Parecido com lâmpada de lava, que tem texturas e cores apetitosas, mas que se você experimentar vai de vala. Aqueles espaguetes de piscina. Você já viu algum sem mordida? Pois é, essa banana que parece deliciosa é uma cobra. Esse portão é um chocolate, sem discussão. Essas bolinhas que ficavam na máquina de moeda, por que parece tanto chiclete sem ser chiclete? Giz de lousa. Parece essas balas. Por fim, massinha. Acho que todo mundo já comeu, tá tudo bem.
Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você tivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. O logo antigo de empresas famosas. A Apple sempre foi bem fiel ao mesmo logo. Menos em 1976, em que alguma coisa aconteceu. O McDonald's começou com um logo preto que nem dava pra ler e só inventou o seu famoso M em 1961, diferente da Coca-Cola, que sempre se manteve simples, escrevendo o nome da empresa e só variando a cor e fonte. Já o Instagram começou com um logo bem diferente, com uma Polaroid, e depois foi pra essa câmera colorida que muita gente odeia até hoje. A Shell sempre foi uma concha, faz sentido. O primeiro logo da Nike, em 1964, era BRS, mas depois eles mudaram e se mantiveram bem fiéis. Pessoas que não envelhecem. Esse aqui é o Ian. Vendo essa foto, você deve achar que ele tem 10 anos e tá com seus colegas de classe. Mas ele, na verdade, tem 22 e é professor dessas crianças. Ele nunca cresceu por causa de uma doença, mas isso não impediu ele de seguir o seu sonho de virar professor. Essa menina viralizou muito na internet por parecer muito uma criança, mas compartilhando as fotos dos seus aniversários, dá pra ver que o rosto dela simplesmente nunca mudou. Esse é o homem que parece mais jovem sendo mais velho. O nome dele é Shwando. E eu quero que você comente quantos anos você acha que ele tem. 25, 26, 30? Ele tem 59. Lados ocultos de lugares famosos. Essa aqui é a Esfinge, que todo mundo já viu, mas é assim que ela fica vista de costas. Já a Estátua da Liberdade, quando vista de costas, parece ter muito mais detalhes e um cabelinho engraçado. A Torre Eiffel é uma das atrações mais famosas do mundo, e é isso aqui que você veria se tivesse bem embaixo dela. A Muralha da China é enorme, mas o seu fim é desse jeito. Parece o fim de um mapa de videogame. O Coliseu em Roma, mas visto de dentro. A placa de Hollywood é um ícone, mas de costas ela fica assim. As cataratas do Niágara, super famosas, sem água, ficam desse jeito. Por fim, essa é a parte de dentro do Cristo Redentor. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Pessoas mais sortudas do mundo. Esse vídeo de uma reunião de motos parece normal, mas em câmera lenta dá pra ver que o celular do cara da frente caiu e aterrissou perfeitamente no colo do cara de trás. Nesse caso, quem teve sorte não foi uma pessoa e sim um pássaro. Esse carro de Fórmula 1 passa só alguns centímetros dele e ele saiu completamente ileso. E falando em animais, esse esquilo passou justamente durante a competição de snowboard das Olimpíadas, a só alguns milímetros de vala. Por causa da chuva forte, o asfalto fez um buraco bem onde esse carro tava, mas por sorte ele teve o tamanho exato pra que o carro não caísse. 2025 vai ser foda. Faltam 3 meses e alguns dias pra 2024 acabar, e as pessoas não aguentam mais esse ano. O motivo? Vai acontecer muita coisa legal em 2025. Começando com os filmes que vão sair. A gente vai ter Batman 2, Avatar 3, Shrek 5 e o filme de Minecraft. Falando de séries, finalmente vai sair a 5ª temporada de Stranger Things, além da 2ª temporada de Wandinha. Finalmente o GTA 6 vai sair e provavelmente vai bater todos os recordes da história dos videogames.
Beatles. E a gente também vai ganhar uma biografia do Michael Jackson. Amanhã já podia ser ano novo, né? Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular. E essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias. E quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho.